Revelou: Meu filho me expulsou do aniversário do neto e a verdade sobre minha nora é incrível. Dona Helenir, com seus 65 anos de vida, estava radiante. O cheiro do bolo de chocolate que ela mesma havia preparado enchia o ar em seu pequeno apartamento no coração pulsante de São Paulo. Era a festa de 5 anos do neto Lucas e ela não via a hora de abraçá-lo, de ver aquele sorriso apaixonante. Sentia seu coração aquecer só de imaginar as risadas e a alegria da família reunida. Mas tudo mudou em um instante. O telefone tocou e a voz de seu filho Carlos, geralmente doce e carinhosa, chegou carregada de preocupação. Mãe, eu preciso que você não venha. As palavras caíram como um balde de água fria. Dona Helenir não acreditava no que ouvia. A razão? Sua nora, Juliana, não a queria presente na festa. A indignação borbulhou dentro dela, como uma panela prestes a explodir. As lembranças dos desentendimentos passados, as críticas e as palavras cortantes nas reuniões familiares vinham à tona. Helenir se questionava como isso podia acontecer agora, quando seu neto precisava de amor e celebração. Helenir decidiu que precisava entender. Havia mais ali do que um simples desentendimento. Com uma determinação feroz, ela começou a observar Juliana. Pequenos sinais a deixaram intrigadas. A nora estava sempre ansiosa, hesitante em inserir Helenir em conversas, quase como se a excluísse de um clube secreto. O desejo de saber mais cresceu e a levou a revisitar a história de sua própria mãe, que também enfrentou rejeições em momentos críticos. Era a hora de agir, pensou ela. A ideia de um jantar improvisado não saiu de sua mente. Quando finalmente Helenir se sentou para conversar com Juliana, o clima pesado na sala era quase palpável. No começo, as palavras pairavam no ar, hesitantes. Helenir expôs seu coração, suas inseguranças, suas feridas, enquanto Juliana, com lágrimas nos olhos, começava a compartilhar suas próprias dores. E ali, em um instante de vulnerabilidade, a verdade começou a emergir. Eu sinto que nunca sou boa o suficiente para vocês, Juliana confessou. E a sinceridade daquelas palavras cortou Helenir com a força de um raio. Era uma confissão carregada de dor, e naquele momento a avó se viu não como um inimigo, mas como uma ponte para um futuro melhor. Carlos, até então um espectador silencioso, começou a questionar suas decisões, e Dona Helenir pôde sentir a esperança renascer em seu peito. Mas e se tudo aquilo não fosse suficiente? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Reunindo suas forças, Dona Helenir decidiu que usar as experiências do passado poderia ser a chave para abrir o coração de Juliana. Não era apenas um jantar, era uma oportunidade de transformação. O silêncio que seguia cada revelação entre elas era pesado, mas carregava a possibilidade de um recomeço. Helenir sabia que cada história, cada lágrima, poderia unir famílias e cicatrizar velhas feridas. Mas o que aconteceria a seguir? Seria esse o momento que mudaria tudo ou mais um deslizamento nas relações familiares? A tensão tomava conta e o futuro permanecia incerto, como os céus antes de uma tempestade. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. A sala, antes acolhedora e cheia de aconchego, agora estava envolta em um silêncio angustiante. Uma chuva fina começava a cair lá fora, riscando as janelas e criando um espetáculo de gotículas que refletiam a tensão do momento.
Dona Helenir observava Juliana, cujo rosto, embora marcado pela dor, começava a se abrir em um leve semblante de entendimento. Eu também tenho meus medos, Helenir disse suavemente, lembrando-se de como sua mãe ficava insegura sobre seu próprio papel na família. A necessidade de ser aceita, de ser suficiente, ecoava dentro dela como uma canção antiga. Lembro quando me sentia assim. A vida nos faz carregar muitos fardos sozinhos. Cada palavra, uma tentativa de estender a mão para a nora. Juliana a escutava atentamente e algo na expressão dela começou a mudar. As lágrimas nos olhos da jovem não eram apenas de tristeza, mas de uma mistura de alívio e reconhecimento. A cada frase parecia que uma barreira invisível ia se desmanchando. Nunca percebi que você também sentia isso. Eu só via as suas críticas. Helenir sentiu um aperto no coração, mas também uma centelha de esperança. Às vezes, o amor é mal interpretado. As vozes que ouvimos nos nossos pensamentos podem nos trair. A sinceridade no tom de Dona Helenir reverberava na sala, clara e forte como um sonho compartilhado. Carlos, que permanecia em um canto, cruzou os braços, observando o desdobrar daquela conversa. Seu olhar alternava entre a mãe e a esposa, um misto de preocupação e esperança. Ele nunca havia visto sua mãe se abrir desse jeito e havia algo na vulnerabilidade de Helenir que o fez reconsiderar sua postura anterior. Ele precisava ser o mediador, o laço que unisse as duas mulheres mais importantes de sua vida. Sei que não sou perfeita e nem você, Juliana, mas eu quero ser sua aliada. Nós podemos ser uma família de verdade. Helenir continuou, com a voz embargada. Uma luz parecia brilhar através da janela, como se a própria vida estivesse respondendo ao chamado do amor. A resposta de Juliana foi imediata. Eu quero isso também, Dona Helenir. Eu só tenho medo de que não consiga agradar a todos. O Lucas, eu quero que ele tenha uma família feliz, como você teve. As palavras saíam de sua boca como se houvesse um peso sendo retirado de seus ombros. O temor de ser uma má mãe havia quase quebrado Juliana. A conexão entre elas se fortalecia e ali, naquele pequeno espaço, as duas mulheres começaram a desenhar um novo caminho. Mas ainda havia muito a ser falado, muitos choques para superar. Que tipo de relação elas podiam construir a partir disso? E Carlos, qual seria o seu papel nessa nova versão da família? A conversa se desenrolou com histórias de infância, risos nervosos e até algumas memórias compartilhadas. Mas um novo pensamento começou a se formar na mente de Dona Helenir. Não poderia ser apenas sobre elas, mas sim de incluir Lucas nesse processo. Ele precisava saber do amor que unia aquela família. O que aconteceria quando ela finalmente revelasse a verdade, não só a Juliana, mas também ao neto? E essa revelação se aproximava mais rápido do que ela gostaria. O que o destino guardava para todos eles? A expectativa pulsava no ar e o futuro parecia tanto promissor quanto cheio de desafios. E assim, com um misto de nervosismo e esperança, Dona Helenir se preparou para o próximo passo. O relógio na parede bateu, marcando as horas. Mas para Dona Helenir, cada segundo parecia um mundo à parte. O calor do diálogo a envolvia, mas a ansiedade em seu peito não diminuía. Em meio ao acirrado desenrolar das emoções, uma ideia teimava em surgir. Era preciso falar com Lucas. Ele também merecia saber. Juliana, ainda um pouco hesitante, procurou entender o que tinha mudado dentro de sua sogra. Dona Helenir, você realmente acha que vai ser fácil falar para o Lucas sobre tudo isso? Ela balançou a cabeça, buscando coragem nas próprias palavras. A incerteza dessa questão a fez se sentir vulnerável novamente. Não sei se será fácil, mas precisamos ser honestas. Ele é nosso vínculo, nossa ponte. Se queremos construir algo, precisamos que ele entenda quem somos e o que vivemos, respondeu Helenir, sentindo que a determinação crescia a cada palavra. O som da chuva aumentava, como se estivesse dando ritmo àquelas revelações.
Carlos, que até então se mantinha calado, finalmente interveio. Mãe, você não pode simplesmente jogar tudo isso no colo do Lucas de uma vez. Ele é só uma criança. O que nós vivemos é complexo e ele pode não entender. A preocupação no olhar dele demonstrava que o peso da situação estava transbordando. Era claro que ele temia que o esforço de suas mães pudesse se transformar em um novo abismo entre elas. Mas assim que Carlos disse aquilo, algo estralou dentro de Helenir. E se nós falássemos de uma forma que ele possa captar? Ele é mais esperto do que pensamos. O amor e a verdade têm o poder de unir, sempre. O olhar de Dona Helenir tocou o de Juliana, e por um breve momento o mundo exterior desapareceu. Ali estavam duas mulheres, lutando não só por seus próprios laços, mas pelos da família. O ambiente começou a pesar um pouco mais e Juliana mordeu os lábios, pensativa. Será que estava pronta para compartilhar? A insegurança a envolvia, mas algo dentro dela queria romper esse ciclo de dúvidas. Ok, mas o que exatamente você pretende dizer, Dona Helenir? Não quero que ele se sinta sobrecarregado. Novamente, Helenir buscou profundidade em suas palavras. Vou contar sobre como eu fui uma mãe imperfeita, sobre meus erros e acertos. E, mais importante, quero que ele saiba que o amor pode superar barreiras. E quanto à sua história com a minha mãe, como vamos tocá-lo sem contar tudo? Carlos interrompeu, a frustração embutida na voz. Estava evidente que sua mente se debatia na constante tensão entre proteger a mãe e apoiar a esposa. O silêncio que se seguiu parecia deslizar pelas paredes, ocultando um terreno delicado. É isso que precisamos descobrir juntos. Não podemos esconder nada sobre o manto da proteção. Não desta vez, disse Helenir, uma nova chama surgindo dentro dela. Ela estava determinada e seu coração pulsava em um ritmo de esperanças renovadas. Das sombras da incerteza, um brilho de coragem começava a aparecer. O clima na sala se alterou. Possibilidades, novamente, pululavam na interação entre elas. Cada uma encarava o desafio de frente, sem mais temer os fantasmas do passado. Mas antes que os pensamentos pudessem se desenvolver, o timbre de um prato caindo ecoou pela casa. Um sobressalto percorreu o ar, interrompendo a conversa e resgatando a tensão ainda presente. O som anunciava algo mais que apenas um simples acidente. Lucas! As vozes passaram a correr, misturadas a preocupações. Carla havia deixado a cozinha momentaneamente e do outro lado da porta o menino aparecia com uma expressão de confusão e insegurança, como se tivesse captado, mesmo que indiretamente, a gravidade da situação. O momento decisivo começava a se desenhar à vista. O que viria agora, com Lucas ali, talvez trouxesse todas as esperanças e temores à tona. O coração de Helenir acelerava, pois a revelação se tornava inevitável. Como agiriam mães e filho diante dessa nova vida prestes a se concretizar? O futuro estava prestes a se tornar em presente. E, no fundo, uma pergunta pairava no ar. Estariam todos prontos para enfrentar a verdade? A presença de Lucas na sala mudou tudo. As tensões que antes dançavam entre os adultos agora pareciam se transformar em um nó apertado no estômago de Dona Helenir. O menino olhou em volta, os olhos grandes e curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. Havia um brilho de expectativa, mas, ao mesmo tempo, uma sombra de incerteza. Oi, vovó, o que aconteceu? Sua voz, embora suave, ressoou como um alerta em meio ao silêncio tenso. Dona Helenir respirou fundo, obrigando-se a encontrar a coragem que sabia que precisava. Lucas, meu amor, vem cá, precisamos conversar. Suas palavras foram acompanhadas por um movimento encorajador de braços, como se estivesse puxando o neto para um abraço de proteção. Carlos e Juliana trocaram olhares nervosos. Ambos sabiam que essa conversa poderia levá-los a um lugar assustador. Mas havia uma determinação silenciosa nos olhos de Helenir, e era difícil não se deixar contagiar por isso. É sobre a nossa família, sobre histórias que talvez você não conheça. Helenir começou,
procurando nas palavras o caminho que os levaria a uma verdade mais clara. Às vezes as coisas são confusas, mas eu quero que você saiba que o amor é sempre o que importa. Lucas franziu a testa, claramente não entendendo. Histórias? Como qual? Ele estava genuinamente interessado, mas a inquietação em seus olhos mostrava que ele também sentia a gravidade do momento. Helenir deu um pequeno passo à frente, sentindo uma onda de nostalgia. Sabe, quando eu era mais jovem, nem sempre fui a mãe que achava que deveria ser. Cometi erros, e isso fez com que algumas coisas na nossa família ficassem complicadas. Mas aprendi que o amor pode curar tudo. Lucas olhou para Carlos, como se buscasse aprovação ou explicação. Carlos, com o coração apertado, sentiu a urgência de intervir, mas algo o impediu. O pequeno tinha que ouvir isso. Era importante. É um pouco como quando você briga com um amigo e depois se desculpa, certo? Você quer que eles saibam que ainda se importa com eles, Carlos disse, tentando encontrar um paralelo que o menino conseguisse visualizar. Sim, Lucas exclamou, seu rosto começando a marcar a compreensão. Mas o que tem isso a ver com você e a vovó Juliana? Juliana pegou coragem e com a voz firme se juntou à conversa. Lucas, sua vovó e eu temos uma história que também é cheia de amor. E se você olhar bem, nossos erros nos trouxeram até aqui, juntos, como uma família. A sala parecia se encher de um novo ar, um misto de tensão e esperança. Lucas a observava, os olhos curiosos. O menino começou a conectar as peças, tentando entender. Dona Helenir, então, com a voz emocionada, continuou. E Lucas, precisamos que você saiba que estar juntos é mais importante do que nossos erros. O que importa é que sempre estaremos aqui uns pelos outros. O silêncio que se seguiu era profundo. O coração de Helenir estava pesando, mas ao mesmo tempo sentia-se mais leve. Lucas estava absorvendo tudo, e isso, de certa forma, trazia uma calma para todos ali. Mas, em meio a essa atmosfera carregada de emoções, o som de um celular vibrando quebrou o silêncio como um trovão. O toque era insistente, quase como um alerta. Dona Helenir olhou rapidamente para o aparelho, sabendo que não podia ignorar. O nome na tela a fez prender a respiração. É a vovó Lúcia, murmurou, a ansiedade tomando conta de novo. O peso do passado pairava mais uma vez, agora com uma nova possibilidade. Deixa eu atender, disse Carlos, movendo-se na direção do telefone. Um misto de apreensão e expectativa dominava o ambiente. O que aquele telefonema poderia trazer? E, mais importante, como isso se encaixaria na conversa que finalmente começava a acontecer? Meu Deus! Engraçou-se Carlos. O que exatamente você quer dizer com isso? A frustração ficava visível em seu rosto. Ela escondeu um segredo familiar, Carlos, algo que afeta todos nós. Uma verdade mais profunda do que isso. Algo que conecta Juliana à sua avó, ao seu avô e até a você, Lucas. A tensão era palpável e a sala silenciosa era o palco dessa revelação. Os olhos de Lucas, agora regalados, repletos de confusão e medo, balançavam entre os adultos em busca de respostas. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Eu só quero saber se estamos bem. Helenir, sentindo o coração disparar, olhou diretamente para o olhar ansioso do neto. Querido, às vezes a verdade é complicada, mas prometo que tudo vai se resolver. Não tenha medo. Mas as palavras não conseguiram afastar o nó que crescia na garganta de cada um ali. A verdade estava à porta, pronta para ser revelada. Mas seria essa uma bênção ou uma maldição? Lucas apertou a mão de sua avó, a inocência da criança contrastando com a urgência do mundo adulto. Havia um abismo diante deles, e a única maneira de atravessá-lo seria enfrentando o que estava escondido. Quando isso tudo vai acabar, o que a gente pode fazer? Ele fez uma pergunta que todos ali se faziam. Lúcia tinha informação vital e, ao mesmo tempo, um aviso notório pairava no ar. Enquanto a tensão crescendo na sala clamava por respostas, Carlos olhou para o telefone de novo. Estava na hora de se preparar para a próxima revelação. E ele sabia que essa seria apenas a ponta do iceberg. Como seria enfrentar o desconhecido?
E, acima de tudo, até onde essa verdade os levaria? A sala estava imersa em um silêncio pesado, como se cada um estivesse tentando ordenar seus pensamentos antes da tempestade. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que aquele momento era crucial, mas a incerteza o paralisava. Olhou para Juliana, que estava absorta em seus próprios sentimentos, e se perguntou se ela estava tão apreensiva quanto ele. Precisamos descobrir que segredos estão escondidos, disse Dona Elenir, tentando trazer um pouco de clareza à situação. Lúcia, você pode nos dar uma pista? O que você sabe sobre a relação entre Juliana e eu? Lúcia hesitou, como se cada palavra que fosse proferir tivesse o peso de uma bomba. É algo que vem de muito tempo atrás, ela começou, mas sua voz era tão baixa que todos se esforçaram para ouvir. Dona Elenir, há muitos anos atrás, antes mesmo de você ter Juliana, houve uma história, um documento que foi removido da família. Era uma verdade que deveria ser preservada. Carlos a interpelou. Que documento? O que isso tem a ver com Juliana e com a gente? Com um tom quase aflito, Lúcia explicou. Havia um conflito entre gerações, segredos e promessas feitas pelas mulheres da sua família que agora precisam ser desvendados. Não é apenas sobre Juliana, mas sobre a conexão que temos como família, algo que os unirá ou os separará para sempre. O olhar de Elenir tornou-se sombrio. Eu nunca soube de nada disso. Meu esposo, tão envolvido com seus próprios segredos, nunca me contou. O que mais pode ter acontecido que eu não saiba? Juliana interfere, segurando a mão da sua sogra. Vovó, se tem algo que você precisa saber, por favor, não tenha medo de me contar. Quero que todos aqui fiquem juntos e que esses segredos não nos afastem uns dos outros. Ouvindo as palavras de Juliana, a voz de Lúcia se tornava mais firme. O fato é que essa revelação pode afetar a todos, e não apenas a mulher que vocês acham que detém a verdade. O passado é um espelho quebrado que reflete pedaços de cada um de nós. Lucas, sem entender totalmente, balançou a cabeça em confusão, mas ficou em silêncio, percebendo que a conversa estava além de sua compreensão infantil. Ele apertou a mão da avó ainda mais forte, buscando oferecer e receber apoio. Mas por que agora? Carlos questionou. Por que você decidiu nos contar isso agora, Lúcia? O silêncio pesou mais uma vez antes que Lúcia se pronunciasse. Porque chegou o momento de acabar com as sombras. O peso que carregamos não é somente dela, mas de todos nós. Ao descobrir o que está escondido, talvez consigamos finalmente curar as feridas e construir um futuro mais claro. Se a gente continuar no escuro, vamos viver numa mentira perpetuada. Carlos sentiu seu coração disparar com a intensidade das palavras de Lúcia. A ideia de que a verdade poderia ser libertadora fez com que ele se recomponha. Temos que nos reunir, conversar, não podemos permitir que o medo nos impeça de enfrentar o que está diante de nós. Dona Elenir acenou com a cabeça, mas uma fração de dúvida ainda persistia nela. Mas e se a verdade for insuportável? Podemos lidar com isso juntos, e se seguir com essa conversa for difícil, que seja com amor e compreensão, disse Juliana, sua voz cheia de determinação. Isso é o que faz uma família. E assim, enquanto cada um ponderava sobre o que poderia estar prestes a ser revelado, uma nova sensação começou a brotar. Era um lembrete de que mesmo nas horas mais sombrias havia um fio de esperança e a possibilidade de um novo começo. Mas a verdade esperava, impiedosa, no horizonte, e Carlos sabia que precisava agir logo. Então, Lúcia, quando podemos nos encontrar para discutir tudo isso? A verdade não pode esperar mais. Finalmente, Lúcia lançou um olhar firme para a tela do celular. Se vocês conseguirem se reunir amanhã à tarde, eu poderei trazer as informações que julgo necessárias. Contudo, tenha cuidado, nem tudo que reluz é ouro. E, ao ouvirem a verdade, talvez precisem fazer escolhas que mudarão suas vidas para sempre. O coração de Carlos disparou. Amanhã, ele teria de encarar o desconhecido mais cedo do que pensava. O que essa verdade realmente significava para todos eles?
Era um desafio, uma mudança que poderia transformar suas vidas, mas tinha certeza de que ninguém sairia indiferente. E com uma angustiante expectativa, ele se perguntou: o que mais restava por vir daquela antiga história de segredos e corações? O sol já havia se levantado, mas a luz que brilhava na sala de Carlos não conseguia dissipar a tensão que pairava no ar. Ele tentava se distrair com pequenos afazeres. Arrumava a mesa, passava as mãos pelos cabelos, repetindo mentalmente: amanhã, a verdade. Mas essa repetição não trazia alívio, apenas aumentava sua ansiedade. Juliana estava quieta, sentada à mesa, seus olhos atentos, mas perdidos em algum ponto distante. Carlos se aproximou, colocando a mão sobre a dela. Amor, você está bem? Ele viu uma lágrima escorregar pelo rosto dela. Desculpa, só estou pensando no que virá. E no que podemos descobrir, ela respondeu, a voz trêmula. E se isso nos machucar ainda mais? Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não tinham peso. Juliana tinha razão. As sombras do passado eram avassaladoras e o futuro distante, incerto. A próxima manhã chegou como um clamor. O celular de Carlos vibrou incessantemente. Era a Lúcia, confirmando o encontro. Amanhã às 3, na casa da dona Helenir. Estejam preparados para o que vem, dizia a mensagem. Ele sentiu uma onda de uma adrenalina misturada à tensão. Faltava pouco para a revelação. O dia se estendeu lentamente. Ele buscou conforto nas atividades diárias, mas o pensamento sobre a reunião se impunha. À noite, enquanto a família jantava, as conversas eram fracas, quase sussurros. Lucas e dona Helenir trocavam olhares, sem entender bem a gravidade da situação. Carlos percebeu que o pequeno ainda não tinha ideia do peso que a verdade carregava. Pai, você está bem? Lucas perguntou, com a inocência própria da sua idade. Era um lembrete do quanto aquela conversa poderia afetá-lo. Estou, filho, só preocupado com algumas coisas. Carlos tentou sorrir, mas o gesto foi opaco. Ele amava a sua família e a sensação de que tudo poderia mudar tinha um gosto amargo. Naquele momento, Juliana falou, quebrando o silêncio. Seja o que for que venha, nós vamos enfrentar juntos, né? De mãos dadas. Sua voz parecia um bálsamo, mas a incerteza ainda estava ali, vibrando como um fio solto na trama da vida deles. Na manhã seguinte, Carlos acordou mais cedo do que o habitual. O som do relógio parecia gritar a proximidade da revelação. Ele se arrumou, tomando cuidado com cada detalhe, como se estivesse se preparando para um grande evento. Juliana estava mais silenciosa ainda, seu olhar perdido nas nuvens que passavam pela janela. Por volta das 3 da tarde, a casa da dona Helenir estava cheia de pessoas. Os rostos se entreolhavam, a expectativa e o receio flutuando no ar. A mesa estava montada, mas ninguém conseguia comer, todos estavam à espera. Carlos sentiu seu estômago embrulhar enquanto Lúcia chegou acompanhada de um envelope marrom. As palmas de suas mãos estavam geladas e seu coração batia como um tambor. O olhar de dona Helenir se iluminou ao ver Lúcia, mas logo se ofuscou por uma sombra de temor. Estamos prontos, Lúcia? A pergunta de Carlos ecoou, quebrando o silêncio tenso. Os outros viraram-se para Lúcia, como se ela fosse a chave para um cofre trancado há décadas. A mulher respirou fundo diante dos olhares ansiosos. Hoje não é apenas uma conversa, é um divisor de águas. O que vocês estão prestes a ouvir mudará tudo. A frase pairou no ar, como se não houvesse volta. Ela olhou de um para o outro, seu olhar passando de Juliana a dona Helenir até Carlos. Clara a importância daquele momento. Então, com um gesto decisivo, ele abriu o envelope e todos contiveram a respiração. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um barulho lá fora atraiu a atenção deles. Um carro parou abruptamente em frente à casa e a porta se abriu. Carlos franziu a testa, reconhecendo a sombra familiar. Era alguém que ele não esperava ver, sua irmã, Beatriz, e isso significava que a verdade não seria a única coisa revelada naquele dia.
Carlos respirou fundo, sentindo a pressão no peito aumentar. A visão de Beatriz, com seu olhar determinado e passo firme, trouxe uma mistura de alívio e insegurança. O passado não estava apenas batendo a porta, estava entrando com estrondo. «Carlos!» Beatriz gritou ao entrar. Com o rosto pálido e as mãos trêmulas, ela não parecia nem um pouco preparada para o que estava por vir. «Desculpe a demora, Ela hesitou ao perceber que todos os olhares estavam voltados para ela. «Beatriz, o que você veio fazer aqui?» A pergunta de Dona Elenir foi direta, cortando a tensão que já era palpável. A sala parecia menor, como se as paredes fossem apertadas por segredos que estavam prestes a emergir. Beatriz olhou ao redor e Carlos percebeu a hesitação em seus olhos. Ele sabia que a vinda dela não era apenas uma visita despretensiosa. A havia expulsado do aniversário do filho dias atrás e agora essa atitude estava pesando sobre ele. «Eu vim para falar sobre a Juliana». O nome da esposa pairou no ar. O clima era de expectativa, como se todos contivessem a respiração. Lúcia, que ainda segurava o envelope, olhou para Carlos e, em um gesto silencioso, pediu que ele deixasse a irmã falar. O encorajamento foi suficiente para Beatriz se recompor. «Morrendo de ansiedade para ouvir a verdade, não é?» Ela tentou sorrir, mas o gesto falhou na atmosfera carregada. «Eu sei mais do que deixei transparecer, e é por isso que vim». Carlos sentiu o coração acelerar. Ele não queria ser envolvido naquela espiral de segredos e revelações, mas não havia como escapar. Cada palavra que estava prestes a ser dita poderia mudar o curso da vida de todos na sala. Juliana apertou a mão de Carlos e ele pôde sentir seu nervosismo como um calor que pulsava entre eles. «O que você quer dizer com isso, Beatriz?» Carlos perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía a inquietude que sentia. «Quero dizer que Juliana é mais do que você pensa», ela disse finalmente. «Há coisas no passado dela e no nosso passado que precisam ser trazidas à tona. Eu soube de algo que pode mudar tudo, inclusive como vocês veem a sua história». O olhar de Lúcia se fixou no envelope, a urgência da situação estava ganhando força. Carlos olhou para Juliana, que agora parecia pálida. «O que você está insinuando?» Carlos perguntou, mas a voz mal saiu. «A verdade é que existe um laço que une nossas famílias mais do que imaginamos. Algo que pode explicar muitas das estranhezas e desconfortos recentes». A cada palavra de Beatriz, Carlos sentia que um abismo se abria entre eles. A revelação do envelope em suas mãos, que agora apenas pesava e parecia uma bomba-relógio, estava prestes a ser detonada. «Qual é esse laço?» Juliana finalmente falou, a voz firme, mas com um toque de medo. O que mais ela teria que absorver nesse momento? «É sobre sua mãe, Juliana». As palavras de Beatriz foram como um golpe no peito. Ela prosseguiu. «E sobre o que aconteceu na infância, coisas que nunca foram ditas». Carlos sentiu o estômago girar. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Havia segredos familiares que precisavam ser revelados, mas Beatriz não era a única que trazia verdades escondidas. Ele olhou para o envelope e então voltou sua atenção para Juliana, onde uma mistura de proteção e desespero se formava. Beatriz ainda continuava, mas Carlos estava perdido em seus próprios pensamentos. O peso das palavras não ditas e a revelação de algo maior começou a tomar conta do ambiente. Agora, a verdadeira luta estava prestes a começar. «Se você souber o que eu estou pensando», Carlos murmurou para Juliana, enquanto as luzes da sala pareciam se apagar por um instante. O que viria a seguir poderia ser devastador. O eco do passado estava prestes a revelar seu impacto e ninguém na sala estava seguro do que o futuro reservava. Nas sombras da verdade, o próximo passo poderia ser um caminho sem volta. Os olhos de Juliana se arregalaram, refletindo uma tempestade de emoções, enquanto tentava processar as palavras de Beatriz. O silêncio na sala era tão intenso que todos podiam ouvir suas respirações cortadas, cada um na sua própria luta interna.
Sobre minha mãe? Juliana repetiu, como se a pergunta pudesse mudar o sentido do que estava prestes a ouvir. Carlos olhou para ela, seu coração pesando como se tivesse sido encharcado por uma chuva inesperada. Ele queria confortá-la, mas não sabia como. O futuro que estavam buscando construir juntos parecia agora ameaçado por sombras do passado. Beatriz respirou fundo, tentando reunir coragem para revelar o que guardava. Sim, Juliana, sua mãe, ela não era apenas uma mulher comum. O que aconteceu na infância de vocês dois interliga nossas famílias de uma maneira que você nunca poderia imaginar. A criança que foi levada, Dona Helenir murmurou com a voz embargada. As lembranças voltavam, os ecos de coisas não ditas e os olhares de pena dos mais velhos quando o assunto surgia em conversas silenciosas na mesa de jantar. Levava o mesmo nome que você, Beatriz completou, o olhar fixo em Juliana. E vocês duas, houve uma história escura ligada ao seu nascimento. A sala parecia girar enquanto as palavras da irmã vibravam no ar. Carlos sentiu que a realidade ao seu redor se tornava turva, como se a sua vida estivesse prestes a ser desmantelada e reconstituída sob uma nova luz. Juliana olhava para Beatriz com uma mistura de incredulidade e raiva. Você está me dizendo que a minha mãe, que ela estava conectada a tudo isso? Sim, respondeu Beatriz, o tremor em sua voz agora evidente. E há algo sobre sua mãe que pode mudar tudo o que você sabe sobre a sua própria história. Ninguém foi honesto e agora o tempo está se esgotando. Os murmúrios baixavam como uma onda entre os outros na sala. A tensão crescia e Carlos sentiu o peso do envelope em suas mãos, a decisão que teria que tomar em breve o apertando ainda mais. Ele não podia ignorar o que estava acontecendo e, mesmo assim, a dor do desconhecido o paralisava. E o que eu faço com isso? Juliana finalmente falou, suas palavras soando como um grito desesperado. Eu não quero essa verdade, eu só quero saber quem eu sou, quem é minha mãe de verdade. Às vezes, descobrir quem somos envolve encarar verdades difíceis, Beatriz disse suavemente, como se tentasse aplacar a tempestade que se formava. Mas você não está sozinha, Juliana. Nós estamos aqui para enfrentar isso juntos. Os olhos de Juliana se encontraram com os de Carlos. Ele podia ver o desespero se transformando em determinação. E isso foi o suficiente para que o coração dele pulsasse com um novo poder. Vamos enfrentar isso juntos, ele afirmou, seu tom decidido. Por um momento, a sala ficou quieta, mas logo a realidade de tudo o que estava sendo desvelado começou a desmoronar o pequeno porto seguro que haviam construído um ao outro. A conexão entre eles, antes tão impetuosa, começou a balançar sob o peso do que estava por vir. Dona Helenir deu um passo à frente, seu olhar penetrante. Olhe, todos temos nossas histórias, mas o que importa agora é a verdade. Precisamos decidir o que fazer com o que sabemos. Beatriz assentiu, olhando para os dois, como se soubesse que o caminho a seguir seria repleto de dores e reconciliações. Carlos sentiu que a jornada estava apenas começando, e a única certeza que tinha era da insegurança à frente. Eu só quero proteção para nós, Juliana sussurrou, e que a verdade nunca nos separe mais do que já fez. E assim, naquele momento de revelação, e antes que a próxima bomba fosse explodida, Carlos sentiu que o chão sobre seus pés poderia ceder a qualquer instante. O amanhã carregava a dúvida e a verdade, um peso que sua família precisaria aprender a carregar. Mas, se descobrirmos que a verdade é ainda mais sombria, Carlos perguntou, a voz rouca como um lamento perdido. O que faremos, então? No meio daquela sala repleta de tensão e incertezas, o futuro estava prestes a desdobrar-se, e as respostas estavam mais próximas do que estavam dispostas a admitir. As horas seguintes foram uma mistura de conversas ensaiadas e silêncios pesados. O entendimento de que segredos profundos estavam prestes a ser revelados transformou o lar de Dona Helenir em um campo de batalha emocional. O peso do envelope em Carlos e as palavras de Beatriz ecoavam na sala como um tambor de guerra. Estavam prestes a abrir uma caixa de Pandora que poderia romper com tudo o que pensavam saber.
Então, o que realmente aconteceu? Juliana finalmente quebrou o silêncio, sua voz saindo entrecortada. Os olhos dela estavam cheios de uma fragilidade que Carlos nunca havia visto antes. Ela estava à beira de um abismo e a coragem dela começava a se esgotar. Beatriz, respirando fundo, tomou a frente. O que vou contar pode doer, mas não temos escolha. Sua mãe, ao dar à luz, enfrentou coisas que a sociedade não poderia aceitar na época. Isso gerou não só estigmas, mas também um legado de dor. Havia um segredo a ser guardado a todo custo. Segredo? Dona Helenir sussurrou, a angústia em sua voz revelando a história não contada daquela família. Você quer dizer que eu também estou envolvida nisso? Beatriz assentiu, e as palavras a seguir saíram de sua boca como um eco distorcido. Sim, a sua mãe, a nossa mãe, teve que fazer escolhas difíceis para manter você e nós a salvo. Às vezes, as mulheres têm que carregar fardos que nenhum homem compreenderá, por amor, por necessidade ou por medo. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Mas por que ninguém me contou? Por que eu só soube disso agora? Porque era sinônimo de vergonha e ninguém queria que você carregasse essa carga, respondeu Beatriz, agora mais firme. Mas o amor é maior que os segredos. Seu nome é a prova disso. Juliana, você carrega o legado de uma mulher que fez tudo pela sua felicidade, mesmo que isso significasse ocultar verdades do passado. A atmosfera mudou. O silêncio foi interrompido por um sussurro de compreensão. Juliana, agora com uma expressão misturada entre dor e gratidão, voltou a olhar para Carlos, que segurava suas mãos firmemente. Eu preciso saber mais. Quero entender quem foram essas mulheres ao longo do tempo. Todas nós temos histórias a contar. Dona Helenir se adiantou, aliviada em meio à tempestade. Sim, encontraremos as respostas juntas e elas podem nos unir em vez de nos separar. Nossa família é mais forte do que muitos imaginam. Vamos enfrentar a verdade. Vamos honrar a memória de quem já não está aqui, porque no fim, esse amor é tudo que realmente importa. O olhar determinado de Carlos fixou em Juliana. E, o que vier, faremos juntos, não importa quão doloroso isso possa ser. Ele sabia que o verdadeiro desafio agora era unir-se a esse novo caminho, independentemente da dor que poderiam encontrar. O som dos passos de Lucas ecoou de longe. A porta se abriu e ele entrou, seu sorriso puro transformando o clima. Ele não sabia do peso que estava na sala, mas a presença da criança iluminou o espaço. — O que vocês estão fazendo? Posso ajudar? Perguntou curioso, já se afastando dos ombros pesados dos adultos. Todos na sala se viraram para olhar para o pequeno. Naquele momento, a ideia de um legado, de um futuro, tomou uma nova forma. Juliana sorria, acertando sua postura. — Você quer nos ajudar a descobrir quem somos de verdade, Lucas? — Quero! Ele respondeu animado, sem entender a dimensão emocional que estava prestes a se desdobrar diante dele. Eu adoro histórias. Posso ser o contador delas. A sala agora estava mais leve. Cada adulto sentia que a tensão estava se dissipando lentamente, como a bruma de um dia nublado que finalmente dá lugar ao sol. Carlos olhou para Juliana e ela lançou um olhar cheio de amor e esperança. Ali estava a luz no fim do túnel. Juntos poderiam explorar suas histórias, suas raízes e construir um futuro onde a verdade não seria um fardo, mas uma ponte que os uniria mais do que lembranças e segredos os separariam. Enquanto o meio começava a se erguer, com um sorriso renovado em seus rostos, Dona Helenir sentiu um calor no coração. A confiança brotava ali, e uma promessa silenciosa de que daquelas revelações levantaria uma nova história familiar, forte e unida. Assim, quando o amor é a base das relações e as verdades são encaradas como experiências a serem vividas, um novo legado pode surgir. Seriam todos necessários para enfrentar a tempestade juntos, mas também para dançar sobre o sol ao final da jornada. E nesse momento, em meio às emoções envolventes, Dona Helenir decidiu que estava na hora de vislumbrar um futuro. Eram eles, unidos, prontos para abraçar tanto a luz quanto a escuridão que formavam suas histórias. Salve a jornada da descoberta, o legado delas está apenas começando.
Agora, precisamos de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas emocionais que virão a seguir. Deixe um like agora mesmo para alimentar o algoritmo e ajudar a propagar essa mensagem de amor e união. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e entender a força da verdade nas relações familiares. Vamos juntos nessa jornada. Você é parte essencial dessa história.